hoje. Nós estamos chegando na terceira ministração da série de maio, a série que fala sobre o reino. E o tema de hoje que a gente vai falar é qual o valor? E aí eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, mas a gente ainda não vai ler o texto. Mateus capítulo 13, você vai lá para o verso 44, mas nós não vamos ler ainda. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de valor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todo instante nós estamos sendo expostos a algum tipo de influência. Algumas dessas influências, elas são evidentes e a gente acaba se portando de uma forma mais intencional ou consciente, e às vezes até mesmo de forma inconsciente a respeito dessas influências. Mas existem situações muito sutis, e essas situações sutis passam por vezes despercebidas por nós. Nós falávamos a respeito disso nessa semana no nosso estudo bíblico, que existem situações, princípios do aspecto da vida cristã, que são tão simples, são tão elementares, que às vezes a gente nem percebe quando a gente está transgredindo ou quando a gente não está fazendo. Parece tão óbvio que às vezes a gente não percebe quando a gente abre mão desses princípios sem a maldade ou sem a intenção de realmente abrir mão, porque são muito simples, são muito elementares. A verdade é que nós interagimos e recebemos influência por todos os meios que a gente possa imaginar. Deus nos fez com a capacidade de nos relacionar e Ele nos atribuiu alguns sentidos, e é através desses sentidos que a gente recebe esse tipo de influência, esse tipo de investimento das estratégias que são apresentadas para nós na nossa vida. Não é à toa que as imagens, os vídeos, as músicas, os sabores, os cheiros, os toques, as experiências sensitivas, elas exploram todos esses nossos sentidos e nos marcam tanto. É quando alguém passa por você e você sente aquele cheiro e isso te lembra de alguma coisa. É quando alguém te abraça de um jeito e você sente algo. É quando alguém libera uma palavra e o seu coração se enche com um determinado sentimento. É quando você vê algo e aquilo capta a sua atenção. É quando você escuta um som ou uma canção e a letra daquela música faz sentido profundo. O problema é que junto com tudo isso existe uma intencionalidade de valores e conceitos que acabam passando despercebidos nesse pacote do que é belo e do que é legal. Eu me lembro de um vídeo na internet onde uma garotinha recebia da mãe dela uma embalagem. E dentro dessa embalagem tinha um clipe de papel colorido. E a mãe dela chegava: minha filha, eu tenho um presente para você. E a filha: oba, um presente, mamãe. Aí a mãe dava a caixinha para ela, e ela abria a caixinha, e quando ela pegava o clipe, ela dizia: nossa, mamãe, que lindo, que legal, muito obrigado, mamãe. E o coração daquela criança se enchia de alegria na inocência de não saber o que aquilo era, de não saber para que aquilo servia, mas de ter uma certeza no seu coração: ela havia ganhado aquilo de presente de alguém especial. A sua mãe era a pessoa especial que estava lhe dando naquele momento um presente, e a partir daquela experiência, aquilo seria dela, como algo recebido da parte da sua mãe. E isso é muito legal. Bastava isso, a gratidão do coração daquela criança estava cheio simplesmente pelo fato da alegria de ter recebido algo da sua mãe. Você já deve ter ouvido falar na palavra VIP, né? A palavra VIP, ela representa uma frase do inglês que fala very important people. O meu inglês está não tá mais ou menos, né? Passa despercebido? Ora, significa uma pessoa muito importante. E na prática essa palavra é sinônimo de privilégio. E esse privilégio ele é restrito a um grupo de pessoas. Às vezes elas têm um acesso prioritário a algum lugar, às vezes elas têm um local exclusivo para elas recebem alguns benefícios diferentes de outras pessoas. Para você ser VIP é preciso você cumprir alguns requisitos que são estabelecidos por algumas pessoas. E elas definem quem é considerado VIP ou não, por meio desses critérios, desse perfil de cliente, desse perfil de consumidor, de posses, de renda
ou até mesmo de representatividade, se você for uma autoridade, uma celebridade, ou alguém de fato que precisa de algum destaque por conta daquilo que você representa para a sociedade. Essa é uma realidade tão forte na nossa vida, que nós já até assimilamos como isso funciona. E alguns de nós já se habituaram, inclusive, a se classificar ou não, se eu sou uma pessoa importante ou não, se eu sou VIP ou não. E aí, é bom ser VIP. Quem não gosta de ser VIP, né? Na verdade, é tão bom ser VIP porque a gente usufrui desses privilégios e desses benefícios, né? Quem não gosta de privilégios e benefícios? Mas nós somos instigados para buscarmos isso de uma forma ou de outra. Isso nos é oferecido como uma vantagem na hora que a gente compra o ingresso. Você quer participar da área VIP? Ou quando você compra uma passagem, você quer ter acesso prioritário, você quer entrar primeiro, você quer ficar nas melhores filas do avião. Na aquisição de um cartão, olha, se você adquirir esse cartão, ele vai te dar acesso, tantos acessos à sala VIP ou a um grupo de pacotes de serviço. E que problema há nisso? Essencialmente, aproveitar esses tipos de benefícios e facilidades não tem problema nenhum. Entretanto, o que este hábito corriqueiro pode ou não estar nos desviando da percepção de algumas coisas simples que nós devemos observar. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês na manhã desse domingo, e eu quero convidar você então, agora sim, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, e nós vamos ler do verso 44 ao verso 46. Diz o seguinte: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Verso 45. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus continua falando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Inclusive, tem uma imagem aí para a nossa ministração de hoje, que ela é bem peculiar sobre isso que a gente está falando. E aqui ele aborda um tema de extrema importância para nós. Ele vai falar sobre um tesouro que foi encontrado. Ele destaca essa experiência que foi tão impactante e forte, que levou a pessoa a abrir mão de tudo para garantir que permaneceria com aquele tesouro encontrado. E o que essa parábola quer nos ensinar então? Bem, estamos a viver a nossa vida de uma forma muito natural, muito corriqueira, cheia de rotina, cheia de obrigações. E nessa rotina e nesse caminhar, nós estamos vivendo em busca de alguma coisa. Algumas pessoas não têm muita clareza sobre o que elas estão buscando. Na verdade, a falta de entendimento e discernimento leva muitas pessoas a gastarem muita energia em busca de algo que nem sabem exatamente definir o que é. E isso é um resultado de algo que está registrado em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Porque em Gênesis 1, 26, nós temos o registro de que o ser humano ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E entre outras características que nós absorvemos sendo imagem e semelhança de Deus, sem aquela de nós desfrutarmos da eternidade. E nós desfrutávamos da eternidade porque estávamos vivendo naquele ambiente de jardim, na santidade de Deus e no relacionamento com Deus. E Ele nos fazendo a sua imagem e semelhança, nós podíamos então desfrutar daquilo que Deus também desfrutava. A nossa alma então carrega consigo essa necessidade da eternidade. Entretanto, por conta do pecado, o homem perde a vida eterna na sua essência, mas ele não deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Por conta do pecado, o homem sofre consequências, mas Deus não o destitui de ter consigo as características nas quais ele havia atribuído. O homem continua sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo depois do pecado. Entretanto, Deus toma uma decisão a respeito do homem por conta do pecado, que está em Gênesis capítulo 3, verso 22. Vamos ler Gênesis 3, 22. Diz assim:
Então declarou Yahvé, Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal, porque havia comido do fruto. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o, possa viver para sempre. Por conta do pecado, o homem foi expulso do jardim para que não comesse da árvore da vida, e ele deixasse então, assim como Deus, deixasse de ser eterno. Ele precisou então sofrer esta consequência, ele deixando de comer, ele afastado dessa realidade, então a eternidade deixava de fazer parte da rotina do homem, da vida do homem. Mas lembrem do que eu falei agora há pouco, Deus não destituiu do homem da sua imagem e semelhança. Então nós estamos vivendo agora um conflito. Que conflito é esse? A nossa alma desejando aquilo para qual ela foi criada, ou seja, a eternidade, mas o nosso corpo não podendo desfrutar da eternidade. Não se alimentando da eternidade, não tendo contato com a eternidade, o homem então começa a levar a vida dia após dia, como se algo faltasse dentro dele. E o que falta dentro do homem? Esse sentimento, esse suprir da eternidade. E é por isso que as pessoas ficam gastando energia, ficam gastando dinheiro, ficam se empenhando em busca de algo que possa suprir exatamente esse vazio, essa espécie de vazio que tem dentro deles. Muitos ficam tentando se satisfazer em pessoas, outros ficam tentando se satisfazer em experiências, outros tentam buscar essa satisfação nas drogas ou em bens materiais e até mesmo no trabalho. A verdade é que enquanto os homens e as pessoas, a humanidade, fica tentando suprir essa carência, essa ausência, com aquilo que não é eterno, essa busca será incessante. E é por isso que muitas pessoas se frustram e não ficam felizes, não se sentem plenamente felizes. Porque à medida em que elas buscam em pessoas e pessoas frustram elas se decepcionam com as pessoas, elas percebem que aquilo não está suprindo elas. À medida em que elas buscam isso no entretenimento, numa balada, numa festa, a festa acaba, aquela sensação passa e aquele vazio continua. É por isso que quando ela tenta fazer isso, comprando alguma coisa, ela compra aquilo, parece que há uma exuberante alegria dentro do seu ser, mas logo depois ela deixa e tenta comprar outra coisa e fica buscando outra coisa. E parece uma busca desenfreada para satisfazer uma necessidade que não consegue ser suprida. E eu dei apenas alguns exemplos, mas a verdade é que enquanto isso não for suprido, essa necessidade pela eternidade, não for suprida por algo eterno, o ser humano sempre vai sentir necessidade de buscar algo para suprir. A gente precisa entender isso. Enquanto essa busca for por aquilo que não é eterno, que é passageiro, sempre haverá uma necessidade de continuar buscando por algo que logo se acaba e se desfaz. Não preenche o que deveria ser preenchido, e na falsa impressão de preenchimento se descobre que se voltou à fase inicial, à estaca zero. Mas um dia, algo de valor e eterno, e diferente das coisas dessa vida, nos foi apresentado ou nos é apresentado. Jesus é apresentado para nós, o Evangelho é apresentado a nós, o caminho, a verdade, a vida, aquele que nos reconecta de volta a Deus, a fonte de toda a vida, o eterno nos é apresentado. E eis que esse é o tesouro de grande valor que Jesus se refere, a pedra angular de edificação para as nossas vidas. E é para que isso seja feito de forma efetiva em nós, é necessário a gente compreender algo, e eu quero levar você a ler comigo o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis ciente de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados,
mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. E aqui estão então os aspectos que muitos conflitam dentro de si. Por conta desse pensamento dicotômico que separa aquilo que é sagrado e profano. Muitas pessoas acham que trilhar este caminho que a gente acabou de ler, Jesus, o caminho que nos leva a Deus, que muda o modo vazio de vida, como foi lido aqui, um modo onde parece que algo precisa ser preenchido. Muitas pessoas acham então que ao encontrar Jesus, por meio de um pensamento dicotômico, acham que trilhar esse caminho com Jesus significa simplesmente adicionar à sua vida uma série de regras e uma série de liturgias a serem seguidas. Então eles passam a se declarar cristãos, passam a viver de uma forma religiosa, têm uma rotina semanal, como se essas coisas fossem as coisas consideradas sagradas, pois estão relacionadas a Deus. Então elas começam a jejuar, elas começam a orar, elas começam a ler a Bíblia, elas começam a ir à igreja, elas começam a fazer boas obras, elas procuram ser honestas, elas procuram ter uma vida politicamente correta diante das pessoas. E aí você deve dizer assim: poxa, pastor, se não é isso, então eu estou lascado, estou ferrado, porque o Senhor começou a falar, é exatamente isso que eu faço. É exatamente desse jeito que eu procuro ter minha vida. Quando o Senhor convoca o jejum da igreja, eu estou jejuando com a igreja. Quando o Senhor faz as convocações de oração, quando a gente ora aqui na igreja, eu estou orando em casa quando eu leio a Bíblia. Eu já coloquei o culto como uma rotina no meu domingo, já coloquei o estudo bíblico de terça-feira como uma rotina na minha semana. Eu procuro me desviar das coisas erradas, eu procuro cuidar com aquilo que os meus pensamentos, com o que eu penso na minha cabeça, com aquilo que eu sinto no meu coração, já procuro me policiar com as minhas palavras. Eu sou uma pessoa honesta, eu não sonego impostos, e eu procuro me dar bem com todo mundo. E aí eu pergunto para o Senhor: não é isso ser cristão? Não é isso então ter a vida entregue a Jesus? E deixa eu dizer uma coisa para você, não há nada de errado nisso. Mas nós precisamos ter cuidado para que a gente não se engane com essas coisas que podem também ser praticadas por outras pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E aí, que diferença vai estar então havendo entre um e outro? Qual seria a diferença entre um e outro? Até quem não entregou a vida para Jesus podem fazer todas essas coisas que eu acabei de relatar para vocês. E aí eu quero levar você a ler uma história comigo. Porque teve um jovem na Bíblia que teve um encontro com Jesus e eles precisaram conversar sobre algo semelhante do que a gente está conversando. E olha o que Jesus conversou com ele. Abre comigo, por favor, em Marcos, capítulo 10, verso 17. É uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente vai precisar fazê-la nessa manhã. Marcos 10, 17. Diz assim: e colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom mestre? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E é o que eu acabei de dizer para vocês. Vai para a igreja no domingo, lê a Bíblia, faz o seu devocional, é honesto, não sonega imposto. Faz a lista aí, pode fazer a lista completa aí. Verso 20. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Talvez a resposta que eu e você daríamos sobre um estilo de vida. Verso 21. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
E muitas pessoas pegam apenas esse trecho para fazer grandes críticas à igreja e ao evangelho, dizendo que é algo materialista e algo preso em dinheiro, porque faz com que as pessoas deixem de ter suas posses e deem tudo para a igreja ou tudo para o pastor, né? Mas eu quero convidar você a nós lermos o que está escrito aqui e percebermos o que Jesus está falando e entender que, por mais que se tente interpretar isso desse jeito, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Diante disso, o homem abateu-se profundamente, retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu não sei se você já foi como eu, imaginando uma agulha de costura e tentando pegar um animal um camelo e tentar passar pelo buraco da agulha, mas não é isso que está dizendo aqui. Naquela época, as cidades elas eram protegidas por portas, e haviam portas com tamanhos diferentes, e essas portas elas tinham esses tamanhos para evitar que os animais vindo do campo entrassem nas cidades e dessem trabalho. Então, tinham portas chamadas agulhas, que tinham um tamanho específico, e esse tamanho era para impedir que os animais passassem. Então Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar pela porta, pelo buraco dessa agulha, que era justamente impedido, que era impossível dele passar, do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram então muito assustados e comentaram uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. E por que Pedro fez isso? Se você deve lembrar do momento em que Jesus chamou os seus discípulos, ele encontrou alguns na beira do rio, na beira do mar, pescando, recolhendo a rede, e eles disseram: olha, vem me seguir que eu vou tornar vocês pescadores de homens. Lembram disso? E eles abandonaram tudo o que eles tinham e que eles faziam e começaram a seguir a Jesus. Garantiu-lhes Jesus, verso 29, com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no fundo a vida eterna. Quando você pega essa parte do texto, você percebe que Jesus, ao confrontar o jovem rico, não estava se referindo ao fato de ter dinheiro, porque pai e mãe não tem a ver com dinheiro, tem a ver com relação, com filiação, tem a ver com família. Então aqui o foco de Jesus não é se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, o confronto não é esse. E para ninguém dizer que Jesus está prometendo uma moeda de troca, ou seja, você abre mão de tudo e eu te dou tudo, porque ele promete que é um benefício que seria colhido ainda no tempo presente. Ou seja, a renúncia feita hoje traria uma colheita ainda neste presente tempo, ou seja, não está falando nem da era vindoura, mas ele deixa claro também que também haveriam perseguições. Ou seja, se inclinar para o evangelho, decidir por Jesus, abrir mão de tudo por Jesus, não é um mar de rosas. Existe uma promessa do Senhor a respeito de quem faz isso, mas ele deixa muito claro, haverá também perseguições. Mas o final de tudo isso, o fundo de tudo isso, é o que está dizendo aqui no final? A vida eterna. E o que é que o homem está buscando livre todo o tempo e não consegue ser satisfeito? A vida eterna. A busca da sua alma está pelo quê? Pela vida eterna. E Jesus está dizendo aqui. O verso 29 deixa muito claro:
que por mais que a gente esteja pensando em coisas materiais, o que Jesus está deixando muito claro é que nada pode ser colocado acima de Deus em primeiro lugar na vida de ninguém. Então, a pergunta que eu faço para você é exatamente esta: o quanto nós estamos dispostos a abrir mão por causa dele? Para este jovem aqui eram as riquezas, mas para mim e para você pode ser outra coisa. E o que você está disposto a abrir mão na sua vida, então? Responda para você mesmo. Isso te impede de abrir mão em relação a Deus? Se Ele te pedir para abrir mão disso na sua vida, o que você faria? Entre isso que você quer tanto e tem buscado, que é precioso para você, se isso se colocar diante dele, qual seria a sua escolha? Quem ganharia? E aqui então está a pergunta do tema da nossa mensagem de hoje: qual o valor? Nesta parábola que a gente leu hoje, o homem que encontrou o tesouro de valor, ele abriu mão de tudo para garantir de que ele não perderia aquele tesouro que ele encontrou. Ele simplesmente entendeu que aquilo que ele havia encontrado era tão precioso que ele não poderia passar o resto da vida dele sem aquele tesouro. E ele foi capaz de abrir mão de tudo para guardar aquele tesouro, para ter aquele terreno. E é por isso que eu e você precisamos sondar o nosso coração para saber aonde está o nosso tesouro. O que para nós é importante hoje e se nós estaremos prontos para abrir mão. Talvez seja um cargo, talvez seja uma posição, talvez seja um status, talvez seja um sonho. Talvez seja uma pessoa, talvez seja um parente, talvez seja um bem, talvez seja qualquer outra coisa que hoje você é capaz de pagar um preço alto para ter ou para cuidar, mas que tem te impedido com o teu coração diante de Deus. E se for colocado à prova isso, muito provavelmente você teria dificuldade de decidir da melhor forma. E isso me faz lembrar de uma outra história na Bíblia que me inspira muito. É a história de uma mulher. A gente acabou de ler a história de um jovem, mas agora eu quero ler com vocês a história de uma mulher. E eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas 7,36 diz assim: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era de costume junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma o quê? Uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, que era um bálsamo perfumado da época, muito caro. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam um certo credor. Um lhes devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus congratulou: julgastes corretamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxestes água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudastes com um beijo na face, como é tradicionalmente.
como é tradicional, ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso eu te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. O perfume que essa mulher derramou sobre os pés de Jesus representava um ano inteiro de trabalho. E eu sei que é meio inevitável, quando a gente está falando de valor, não tocar em algo relacionado a bens ou a dinheiro. Mas o foco dado por Jesus aqui não era o valor do produto, até porque ele não se referiu ao valor do produto quando ele tratou do assunto. Ele falou sobre a profunda e a sincera atitude daquela mulher. Sabe o que essa mulher fez? Ela rompeu com o costume da época em que as mulheres não podiam sentar à mesa. Então Jesus estava sentado à mesa, os demais homens estavam sentados ao redor e as mulheres ficavam servindo numa fileira por trás. Ela rompeu a barreira com esses homens e chegou até Jesus. Uma outra coisa que essa mulher fez, além de romper a barreira dos homens, ela se prostrou e se humilhou, mesmo sabendo que aqueles homens que estavam ali conheciam a história dela e sabiam que ela era pecadora, sabiam qual era o tipo de vida que ela levava, e ela seria criticada, não só por romper com o costume, mas ela seria criticada porque ela seria acusada pelas pessoas por conta do seu pecado, por conta do pecado que as pessoas sabiam que ela cometia, muito provavelmente uma prostituta. E não apenas isso, essa mulher pegou aquilo que era de mais valor para a mulher como pessoa naquela época, que eram os seus cabelos. E ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e os seus cabelos. E o pé naquela época, se hoje a gente já tem nojo do pé que está dentro de um sapato, que às vezes está com tênis pé baruel, está com barla, está com minâncora, está com um monte de coisa, e mesmo assim a gente tem nojo do pé. Imagina naquela época em que as pessoas andavam de sandália no meio de estradas empoeiradas e com o suor aquilo virava uma lama. Então imagina um pé sentado à mesa que não foi lavado porque o anfitrião não deu a bacia para lavar. E o pé já estava sujo à mesa, e essa mulher então chora com água suficiente para lavar os pés, e com os seus grandes cabelos começa a enxugar esses pés e limpar esses pés. E após os pés estarem nesse processo, ela começa a beijar. E é possível que tenha um pouquinho de areia ainda por lá, um pouquinho de lama um pouquinho por lá. É possível que o sal da lágrima ainda esteja por lá. E ela não se importou com isso, ela começou a beijar os pés de Jesus. E após beijar os pés de Jesus, então ela pega um ano de trabalho dela e começa a derramar sobre os pés de Jesus. E ela já não estava preocupada com a sua aparência, não estava preocupada com o nojo, não estava preocupada com as acusações ou com o que iam falar dela. Ela não estava preocupada se aquele perfume ia fazer falta, ela não estava preocupada se ela desperdiçou um ano da vida dela, ela não estava preocupada com isso. Ela só sabia de uma coisa no seu coração: eu era pecadora e eu encontrei salvação. Eu era alguém que tinha um estilo de vida e este homem me fez mudar a vida. Eu encontrei a vida eterna, eu encontrei mudança por conta da experiência que eu tenho com este homem. Esse é o bem mais precioso que eu posso carregar. O que essa mulher experimentou ali era exatamente uma mudança, uma inversão de valores. Enquanto os seus acusadores diziam: ela não é digna de tocar ao pé de Jesus, a graça salvadora de Jesus se manifestou a todos aqueles que necessitam de salvação. Enquanto as pessoas diziam: esse perfume poderia ser vendido, dado aos pobres, ela está desperdiçando, vai para o chão, vai se perder. Ela estava dizendo: eu sei de onde eu saí, eu sei o que eu fui perdoado, eu sei o valor que isso tem para a minha vida, então eu abro mão de tudo em favor deste homem. Isso sim é uma questão de valor. O valor para ela não estava nos bens e nas riquezas, mas no perdão que ela havia recebido. E por isso ela estava disposta a pagar todo o preço que fosse necessário diante dos homens para viver aquilo que só o Senhor poderia fazer por ela. E você?
Porque é bom a gente falar da história dos outros, né? Mas quando a história chega para nós, fica estreita, né? Mas a pergunta para hoje não é sobre aquela mulher, ela já viveu a experiência dela. Não é do jovem rico, ele já viveu a experiência e a oportunidade dele. Agora sou eu e você, e nós, e você. Você já sabe que a sua alma está buscando por algo. O que você está buscando realmente? O que de fato você está buscando realmente? Porque em Mateus 7:8, a palavra de Deus fala que todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E a quem bate, a porta se abre. O que você está buscando? E o que você encontrou? Será que é um tesouro verdadeiro? Que tipo de valor ele tem para você? Em Mateus 6:33, Jesus vai nos ensinar que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós estamos falando sobre uma questão de valor. O que de fato tem valor? O que de fato nós encontramos? E nessa manhã eu quero terminar com você lendo um último texto. E eu queria convidar você a se colocar de pé. E a gente vai fazer um pouco diferente hoje, enquanto a gente vai ler esse texto. E ao final desse texto a gente vai ser ministrado por uma canção. O Neto vai soltar uma canção ali. E eu queria que nessa canção a gente pudesse fazer uma reflexão. E a gente pudesse apresentar a nossa vida ao Senhor. E a gente pensasse a respeito do que de fato tem valor para nós. Que valor de fato é o tesouro que a gente tem encontrado ou carregado. Provérbios 3, a partir do verso 1, diz assim: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem, ata-as ao redor do teu pescoço. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso te constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. O verso 5 e o verso 6, todos esses versos são fortes demais, mas confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso aqui, para os dias de hoje, isso aqui é muito forte. Porque a gente tem opinião para tudo e tem vontade sobre muitas coisas e às vezes a gente é cabeça dura por conta do que a gente acredita. E a palavra de Deus diz: se tem algo que eu tenho que me apoiar, é na palavra de Deus e não no meu próprio entendimento. Aqui está dizendo que em todos os meus caminhos eu preciso reconhecer ao Senhor. Ou seja, em toda a minha vida, a totalidade da minha vida precisa estar permeada por aquilo que o Senhor pensa e Ele deseja para a minha vida. Porque isso endireitará os meus caminhos. Isso endireitará a minha rota. E sabe o que é tremendo de tudo isso? É o que está no verso 8. E isso te constituirá em saúde para o teu corpo, vigor para os teus ossos. Significa dizer vida, abundância de vida. Eu não sei qual é o tesouro que você encontrou, se você já encontrou. E eu não sei se o que você encontrou de fato tem o valor desse tesouro que Jesus falou na parábola de hoje. Mas eu queria que a gente meditasse numa canção, cantasse essa canção. E enquanto a gente canta essa canção, enquanto a gente ouve a letra dessa música, a gente pode estar orando sobre a nossa própria vida. A letra a gente vai colocar também aqui. E eu quero que a gente tenha esse tempo de liberdade com o Senhor,
Não vai estar ninguém tocando aqui, a música vai tocar lá na caixa. E eu queria que você aproveitasse esse momento para um tempo seu com o Senhor. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar Deus maravilhoso, cada Senhor. dia mais satisfeito em ti. Ensina o nosso coração, Pai. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar Nos ensina, Senhor. cada dia mais satisfeito em ti. Nos ensina, Senhor, a cada dia. À medida em que te conheço mais, Se revela a nós a cada dia, Senhor. tudo perde o seu valor. Nessa manhã de domingo, Senhor Deus, Sobre este lugar, Jesus. a nossa oração nessa manhã de domingo é para que a gente aprenda o que de fato tem valor, Senhor. Nada mais vale do que a tua presença. Que as nossas escolhas sejam, Pai, escolhas que reconheçam o verdadeiro valor que o Senhor tem nas nossas vidas, quem o Senhor de fato é em nossos corações.
Não nos deixe, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor. aos teus pés Não nos deixe, Senhor Deus, eu quero fazer escolhas e posições que coloquem em xeque, em risco, a posição do Senhor sobre as nossas vidas. Mas assim como alguém que encontrou um precioso tesouro, nós possamos ter a nossa vida, Pai, totalmente entregues a Ti. O Senhor é o nosso tesouro. Jesus não O Senhor é o nosso maior bem. Muito obrigado pelo privilégio de sermos comprados por Ti. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos ser chamados filhos Teus. Muito obrigado pela oportunidade de sermos ministrados pela Tua palavra. Eu não sei se nessa manhã tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele. Mas nós não estamos com pressa de sair desse momento de oração e de adoração. Mas se tiver alguém, eu queria que você apenas fizesse um sinal com a sua mão. Quero orar com você. Aleluia. 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 Bendito é o Teu nome, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós Te louvamos e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que estão aqui. Nossos olhos naturais não são capazes de ver aquilo que o Senhor está fazendo, mas em fé nós cremos que o Senhor que começou a boa obra é fiel para completá-la, e nós somos gratos a Ti. Que o Senhor possa operar, Pai, de uma forma profunda nos nossos corações, e em tudo o Teu nome sendo glorificado. É a nossa oração nesta manhã, Te agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor fará. Obrigado, porque o Senhor é bendito e incomparável. É o nosso Deus, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. A Ti toda honra e toda glória para todos sempre. Amém, amém. E graças a Deus, aplauda ao Senhor.